João 17, vamos ler 3 versículos, tá bom? Mas nós vamos meditar muito nesse capítulo 17 e algumas outras leituras, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Leiamos a palavra de Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Podeis tomar assento. Vamos meditar um pouco nesse capítulo 17, em algumas leituras, irmãos. Em nome de Jesus. E gostaria de falar sobre esse assunto: o que Cristo dá para os que são seus. O que Cristo dá para os que são seus. Oração sacerdotal de Jesus, esse capítulo 17. Oração pelos seus discípulos, pela igreja que estava começando, pela igreja primitiva, pela igreja depois que se seguiu, pela igreja do século das trevas, pela igreja atual e pela igreja que irá surgir, irá se converter depois de nós, irmãos. Essa oração de Jesus é uma oração atemporal, fora de tempo, é para todo tempo, é para todo crente, é para todo convertido, é para todo salvo em Cristo Jesus. Essa intercessão aqui, irmãos, é por todos os crentes. E se nós atentássemos para a palavra de Deus, nós estaríamos com a nossa vida, com a nossa fé, como preguei na sexta-feira lá no Metrópole, uma fé avivada, fervorosa, inabalável, sendo nós fracos, mas tendo um eterno Redentor e um poderoso Senhor que está no céu, que sustenta a tua vida e a minha vida nessa terra. Essa oração, nós vamos meditar nela, nesse capítulo 17, para a minha vida e para a sua vida. Está desanimado? Creia um pouco mais. Está abatido? Alegra o teu espírito na presença de Deus. Está sem visão? Olha para o alto. E Deus vai fortalecer as nossas vidas. Então, o que Cristo dá para os que são seus? Primeiro, a sua vida. O que Cristo deu por mim e por você, para mim e para você? A sua vida. Versículo 2: assim como lhe deste poder sobre carne, para que dê a vida eterna a todos. Meus irmãos, isso não é pouca coisa não. Isso é muito mais do que uma casa, do que um carro, do que a tua saúde, do que 90 de anos de vida aqui. É uma vida eterna que tu e eu recebemos de Deus em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Ele. Então, por que desanimar nesta vida de sofrimento, nessa vida de tanta batalha que nós temos, de tanta luta que nós passamos, né? É para nós dizer, para a tribulação, para a angústia, para o momento de tristeza, de frieza que quer vir nos abater, que não está em nós, mas quer vir nos abater. As leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós aqui um eterno peso de glória no céu. A vida que Deus nos deu em Cristo Jesus, irmãos, é um presente inigualável, é um presente inesgotável, é um presente que jamais passará, mas permanecerá para sempre. Então dá glória a Deus e continua, ergue a cabeça, porque a vida de Deus é maior do que a tua vida. E se é maior do que a tua vida, então é maior do que os problemas e as adversidades que nós passamos nesta terra.
Anima-te e fortalece, porque está na tua vida e na minha vida a vida de Deus em Cristo Jesus. Então por que se abater? Então por que chorar? Então por que lamentar? Então por que não levantar os olhos para o céu no momento de tribulação, bater a poeira e seguir em frente? A vida de Deus, irmãos, é o que nos fortalece nesta nossa vida, para viver esta vida de Deus. Então, Cristo nos dá, o que nós temos em Cristo é essa vida, e essa vida é eterna, e é maravilhoso. Então nós devemos nos alegrar nisso, irmãos. 2. O que Cristo dá para os que são seus? Sua palavra. Versículo de número... volte para o primeiro ponto. Cristo nos dá a sua vida. Agora volte lá para, ainda nesse ponto, a sua vida. Vá lá para João 10. João 10. E a parte B do versículo. Veja que coisa maravilhosa. Ele já falava dessa vida. Ele vai dizer, João 10. O que nos interessa a parte B do versículo, mas vou ler o versículo todo. O ladrão vem, senão a roubar e a destruir, a matar e destruir. Aí o versículo, a parte B: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A vida eterna é uma vida abundante. É por isso que a tristeza não deve sucumbir o crente. É por isso que os abatimentos não devem sucumbir o crente. É por isso que as lutas que nós enfrentamos, que são muitas, até maiores do que nós, não devem sucumbir o crente. Não, irmãos. A vida de Deus é abundante. A vida de Deus é algo, sabe, que transborda. Leva a transbordar em nós esta vida abundante. Louvado seja Deus. Não tem lugar para depressão, não tem lugar para frieza, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para nós vir para o grupo familiar, não tem lugar para vir para o evangelismo, não tem, não, é a vida abundante. A vida abundante é aquela que está, sabe, transbordando em nós, fluindo de nós, irmãos, para o irmão, para o perdido, para que ele veja Cristo em nós. Esta vida de Deus em nós, por Cristo. Agora vamos para o ponto B. Como eu disse, a sua palavra, versículo 8 e 17: porque lhes dei as palavras que me destes, e eles receberam. Então ele nos deu vida, ele nos deu a palavra, e nessa palavra nós estamos firmes, irmãos. É para nós estarmos firmes nessa caminhada, porque a palavra de Deus é quem nos sustenta, a palavra de Deus é quem nos orienta, a palavra de Deus é quem nos norteia, irmãos. A palavra de Deus é que nos ensina tudo, e pela palavra de Deus nós somos ensinados, aprendemos e somos fortalecidos nela. Essa vida nova é uma vida, louvado seja Deus, que nós vamos viver, e é a palavra de Deus que nos vai dar, louvado seja Deus, todo ensinamento. Eu deixo o pecado, eu deixo a mentira, eu deixo a maldade, eu deixo o ódio, eu deixo a desunião, eu deixo a falta de compromisso com Deus, eu deixo as coisas do mundo para servir a Deus, e agora pela palavra eu aprendo a servir a Deus, eu aprendo a amar a Deus, eu aprendo a obedecer a Deus, eu aprendo a viver não mais para o mundo, não mais para mim, mas viver para Deus, viver para a glória de Deus. Se eu falo para a glória de Deus, se eu penso para a glória de Deus, se eu sinto para a glória de Deus, se eu amo para a glória de Deus, se eu perdoo para a glória de Deus, e se eu vivo a palavra, eu vivo-a para a glória de Deus. É a palavra, irmãos, que nós temos para viver para a glória de Deus, e nós não podemos fugir disso. Veja lá nesse mesmo João, volte lá, João 6, 68, vai dizer assim:
Jesus confronta depois de um discurso pesado, duro, e Jesus confronta os discípulos e os seguidores, e ele pergunta aos discípulos. Muitos saíram e eles perguntam aos discípulos, Jesus pergunta ao discípulo, veja o que Jesus pergunta aos discípulos. Respondeu-lhes, vamos 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí 68, respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É a palavra que ele nos deu, palavra de vida, palavra de eternidade, palavra de vida eterna, irmãos. Louvado seja Deus. Não é uma palavra que veio e passa, não, é uma palavra que veio, transforma, permanece em nós e nos levará a estar na eternidade pela palavra. É a palavra de Deus. Então nós não somos como as seitas que tem por aí, os testemunhos de Jeová. É a palavra e os livros, da teoria da prosperidade, é a palavra e os jornais. Não, nós é a palavra é Cristo, a palavra é a verdade, a palavra é que nos sustenta, a palavra é que nos leva a estar de pé, firmes, caminhando. É a palavra, irmãos, ela é luz para a nossa vida, ela é a candeia que nos mostra como nós devemos caminhar. Louvado seja Deus. E por esta palavra nós somos guiados, nela nós estamos arraigados e nela nós vivemos, e por ela, irmão, nós caminhamos pela palavra. Por isso nós não nos embaraçamos com qualquer coisa, porque a palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos saber. E Pedro está dizendo aqui, rapaz, para onde, Senhor, nós iremos? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Jesus tem, irmãos. Está precisando de alguma coisa? Vai a Jesus, porque Ele tem. Está precisando de uma palavra? Vai a Jesus, porque Ele vai falar o teu coração. Está passando por luta? Vai a Jesus, porque Ele vai te dar uma palavra para tu ser vitorioso. Está passando por afronta, dificuldade, tribulação? Vai aos pés de Jesus, porque Ele tem palavra de fortalecimento para a tua vida, para a minha vida, para tu não ser vencido pela luta, mas tu vencer a luta pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos a vida e a palavra de Jesus. 3. O que Cristo nos dá? Todas as coisas. Versículo 10 de João 17. Versículo 10. Todas as coisas. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Nós temos Cristo, nós temos o Senhor, nós temos o Salvador. Tudo que o Pai deu a Cristo, Cristo deu à igreja. Cristo é o herdeiro do céu. Nós, a palavra de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 21, a partir do versículo 21, Paulo vai dizer assim aos irmãos de Coríntios. 1 Coríntios 3, 21. Paulo diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo é vosso. E às vezes eu encontro pessoas que deixam Jesus pelo prazer passageiro e momentâneo deste mundo. Às vezes eu encontro pessoas que não se alegram no tudo que Deus deu a ele, para se alegrar com as bolotas de porcos que o mundo oferece. Cristo nos deu tudo, irmãos.
a vida, a palavra, a alegria, o prazer, a verdade, a salvação, o perdão, nos deu Deus, irmãos, os tesouros da eternidade, e nós vamos nos contentar com o pouco, com as migalhas que esse mundo oferece? Misericórdia, crente, tudo é teu, tudo em Cristo, Deus já nos deu, aleluia. Acha pouco ter a eternidade? Acha pouco ter o teu nome escrito no livro da vida? Acha pouco estar arraigado, louvado seja Deus, dentro dos herdeiros, de co-herdeiros com Cristo, do céu das bênçãos celestes? Está sofrendo? A tua alegria está no céu. Está perdendo, o teu tesouro está guardado na eternidade. Aleluia! Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Devemos nos alegrar nesse Deus maravilhoso. Quarto, louvado seja Deus. Que nós temos em Cristo? A sua alegria. Versículo 13, 17. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Irmãos, nós recebemos de Deus em Cristo a vida. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos dar a salvação. E Jesus está dizendo aqui, para que eles, os discípulos, a igreja, e nós, hoje, porque Jesus está essa oração aqui, como ela disse, Jesus orava pelos discípulos, pela igreja que estava nascendo, e por tantos quantos viessem a crer e virão a crer ainda. Louvado seja Deus. E Ele está dizendo, para que em mim eles tenham a alegria. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso não ter nada, mas eu tenho Cristo, então estou alegre. Eu posso não ter o melhor carro, o carro do ano, mas eu tenho Cristo, então sou feliz. Eu posso não ter nada, mas eu tenho Cristo, então sou o ser humano mais feliz da face desta terra. É para mim estar cantando louvores a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, aleluia, porque eu tenho Cristo. Cristo é melhor do que o ouro, do que a prata. Louvado seja Deus. É como disse Pedro e João para aquele coxo: prata e nem ouro nós temos, mas nós temos Cristo. Em nome de Cristo, levanta e anda. Irmão, nós temos o Cristo, a salvação, o perdão, o amor de Deus, o cuidado de Deus. É por isso que nós devemos ser alegres, felizes. Louvado seja Deus, aleluia. O coração formoso alegra o rosto, irmãos. O crente é o ser mais feliz do universo para toda a eternidade. É maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Paulo diz assim para a igreja: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegrai-vos sempre. Você passa por luta? Passa, eu também passo. Você passa por um momento de tristeza? Passa, eu também passo. Você passa por um momento de dificuldade? Passa, eu também passo. Mas isso não deve tirar, irmãos, a nossa alegria, o nosso contentamento. Essa alegria aqui não está em algo, sabe, apenas palpável, que não. A nossa alegria, ela está, irmãos, ela vem direto do céu. Ela vem direto do trono da graça de Deus. Não é uma alegria, irmãos, que vem e passa como as festas desse mundo. É o final de semana feliz, aí segunda-feira
está de ressaca, está com dor de cabeça, está com preguiça para ir para o trabalho. Não, não, a alegria do céu, irmãos, é uma alegria regozijante, renovadora, fortalecedora, animadora, inspiradora, encorajadora. Louvado seja Deus, para estarmos batalhando, vivendo, servindo, andando com Cristo. Louvado seja Deus, com o mais belo sorriso no coração. Não entendo como crentes que passam por lutas são tão felizes. Entenda, é Cristo. Não entendo porque crentes estão em estado terminais nos hospitais, estão trazendo assim perguntas, questionamento de pessoas que estão lá, mas por que ele está quase morrendo de estaleca? Porque ele é crente, tem Cristo. Alegria, irmãos, essa alegria é algo tão completo e algo tão maravilhoso que, como eu disse, é do céu. A explicação é porque nós temos Cristo. A explicação é porque nós temos Deus na nossa vida. E devemos viver alegres, irmãos. Devemos viver alegres. Isso é um testemunho. Isso é um exemplo para o descrente. Louvado seja Deus. Essa é a vida que Cristo tem para a minha vida e para a sua vida. E aqui ele está dizendo: eu estou saindo do mundo, mas eu estou deixando eles. E ele está dizendo: Pai, dá a alegria, a tua alegria, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Não é uma alegria pela metade, irmãos. Não é alegria quando tudo está bem. Não é uma alegria quando está a despensa cheia. Não. A alegria aqui é completa. O gozo aqui é completo. Por isso que o apóstolo Paulo instigava os irmãos: sejais felizes. Sejais felizes. Essa alegria aqui é felicidade, irmãos. Contentamento com Cristo. Com Cristo. Louvado seja Deus. Vai dar tempo. Quinto, o que Cristo dá para os que são seus? A sua glória. Versículo de número 22 de João 17. A sua glória. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isso é maravilhoso. A glória de Deus em nós. A glória de Deus na tua vida. Quando eu era descrente, irmãos, eu era um cabra mais tímido. Eu era um cabra, eu ainda sou, tá bom? Eu era um cabra que estava lá nas últimas cadeiras. Por esse meu sentimento de inferioridade, eu me menosprezava a mim mesmo. Mas quando Cristo aceitou-me, quando Cristo transformou-me, quando Cristo deu-me a sua vida, quando Cristo deu-me a sua palavra, quando Cristo deu-me a sua alegria, quando Cristo deu-me a sua glória, Ele transformou a vida do diácono Gessildo. Porque a glória do Pai habita nesse templo, que sou eu, que é você. Veja que coisa maravilhosa, seres pequenos, sabe, fracos, mas um Deus eterno e todo-poderoso habita em cada um de nós. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios 4:15 diz assim, ó. 2 Coríntios 4:15.
porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A glória de Deus em nós, a glória de Deus para nós, a glória de Deus por nós, a glória de Deus, irmãos, agindo em nós. E ele viu aí como ele... Então, essa leve e momentânea tribulação não produz nenhum efeito de derrota, nenhum efeito passageiro, sabe, de menosprezo, não. Ela produz um eterno peso de glória. É glória aqui, irmãos, e glória no céu. É glória aqui e glória na eternidade. Então valorizemos o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Valorizemos a salvação de Deus para a tua vida e para a minha vida. Valorizemos o perdão de Deus para a minha vida e para a tua vida. Valorizemos o chamado de Deus. Valorizemos Cristo, irmãos, na minha e na tua vida, porque a vida dele é aqui e na eternidade. A vida dele, irmãos, em nós aqui e para toda a eternidade. Isso é uma coisa gloriosa, maravilhosa, irmãos. Quase para encerrar, quase. 6. Obrigado, estava necessitado. 6. O que Cristo dá para os que são seus, dá-lhes também a sua moradia. 17, 24 de João. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Louvado seja Deus. Então nós temos de Deus, irmãos, uma moradia eterna. Nesse mesmo João 14 vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Então por que deixar Deus por uma casa temporária que vai acabar, por uma vida temporária que vai passar? Você tem vida, você tem palavra, você tem as coisas de Deus, você tem a alegria, você tem a glória, e você tem a casa, e você tem uma mansão que não vai jamais se acabar. Então por que olhar para esse mundo e menosprezar as coisas de Deus? Nós devemos olhar para as coisas de Deus e dizer não para as coisas do mundo. Nós devemos olhar para o que nós temos em Cristo, irmãos, e dizer para esse mundo: nada quero, nada necessito de mais de você. Como disse Jesus, mais na frente vai dizer: Senhor, eu não peço que tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos um destino, nós temos um lugar a chegar. Quando a tua carreira, quando a minha carreira acabar aqui, nós temos uma casa para morar, irmãos. Nós temos uma casa para habitar, e para toda a eternidade. Lá não tem pecado, lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem doença, lá não tem maldição. Lá só tem vida, alegria, paz, Deus, Cristo, igreja, anjos exaltando, adorando, louvando, servindo, glorificando a Deus. Então por que não servir e andar com esse Deus tão maravilhoso? 2 Coríntios, ele vai dizer assim no versículo 5, ainda nesse ponto, 2 Coríntios 5:8, diz assim:
em relação à moradia. Mas vamos ler o 6 e o 7, tá bom? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo aqui, vivemos ausente do Senhor, ou seja, da nossa casa, porque andamos por fé e não por vista. Mas, veja, 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, morar com Ele, estar com Ele, viver para Ele por toda a eternidade. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso, irmãos, isso é uma coisa tremenda. Por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Me alegrei hoje quando acordei às 3h40 da madrugada para ir para uma oração lá no monte, enfrentando raposa, escuridão, enfrentando areia, chuva, buraco, para servir a Deus, para buscar mais de Deus. Eu fui, Senhor, eu vou pregar hoje lá no Metropolitano, ajuda a minha vida a trazer a mensagem, ajuda a igreja a compreender a mensagem. Se tiver algum desconvertido lá, que ele saia convertido, e se a igreja precisar, fala com ela. Louvado seja Deus. A alegria de servir ao Senhor, a alegria de viver a vida de Deus, aleluia, porque um dia, irmãos, nós vamos estar com o Senhor na eternidade, colhendo e vivendo os frutos, irmãos, da nossa vida aqui com Ele. Como diz, nós não andamos por fé, mas andamos por vista. Não olhamos para a dificuldade, mas olhamos para Cristo. Não olhamos para o problema, mas olhamos para a vitória. Não olhamos, irmãos, para a adversidade, mas olhamos para o autor e consumador da fé, que venceu e venceu todas as coisas. Então nós temos a esperança e, como o apóstolo Paulo diz, confiança de morar com o Senhor nas nações celestes. Louvado seja Deus. E quase para encerrar, 7. O que Cristo dá para os que são seus? Ele próprio lhes pertence. Cristo é meu, Cristo é seu. Versículo de número 26 de Lucas, de João. Perdão, estava em Lucas. É João 17, 26. De João diz assim: Ele mesmo lhe pertence, ou seja, Cristo é nosso. Mas e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de terra, céu e mar, o Criador de todas as coisas, é meu, é teu Senhor, é teu Rei, é teu Salvador, é teu amigo, é teu irmão, é teu companheiro, é aquele que te dá vitória, é aquele que está contigo nos momentos bons, nos momentos ruins, é aquele que sabe salvar a tua vida, é aquele que está caminhando contigo, te levando para a eternidade. Isso é uma coisa tão tremenda e maravilhosa, irmão. O Deus que não cabe no céu e na terra é teu e é meu. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é, irmãos, a nossa vida. Isso é tremendo. Quando você compreende isso, não tem lugar mais para você ficar concheando entre dois pensamentos. Não tem lugar para você estar pensando nesse mundo, nas coisas desse mundo, não. Você tem tudo de Deus.
Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus olhou do alto céu e viu que nós não tínhamos como escapar desta situação. Estávamos condenados para toda a eternidade. Mas Deus olhou do alto céu e deu o seu filho unigênito, para mim e para você, para morrer por mim e para morrer por você, para ser o teu salvador, o teu intercessor, o teu advogado, aquele que está contigo todos os dias das nossas vidas. Então, irmãos amados, devemos nos alegrar sempre e estar sempre na presença desse Deus. Essa oração de Jesus, irmãos, ela é até agora para a tua vida e para a minha vida. Aqui ele estava aos poucos passos da morte. Agora imagina aí, irmãos, esse Jesus que estava intercedendo a Deus aqui, agora ele está no céu, ao lado do trono de Deus, cuidando da tua vida e cuidando da minha vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, o que ele fez por mim e por você. Olha que coisa gloriosa, irmãos. E ainda tem João 10, a partir do versículo 25, ele vai dizer: aqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum. A tua vida está debaixo das mãos de Deus, guardado, protegido. Aleluia. Continuemos, caminhemos. Está abatido, ergue a tua cabeça. Está desesperançado, olha a palavra que Paulo disse: a nossa esperança está com ele no céu. Não é aqui, irmãos. O fim não é aqui. O fim da igreja, o fim da tua caminhada, o fim da tua vida é as mansões celestiais. Aí está com Deus, com Cristo para sempre e sempre e sempre, em um dia sem fim, irmãos, para sempre no céu. Alegremos-nos, sirvamos esse Deus e tenhamos confiança no que Ele fez por mim e por você. Eu já agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.